Fala galera, tudo bem, atletas? Vamos lá para mais um episódio do GraiCast, o podcast da Grai Team. Esse episódio é o número 12 e hoje nós temos uma convidada super especial, atleta amadora, e o mais legal desse podcast são histórias de vidas reais. São atletas e feito por atleta também, então quem entende, quem sofre no dia a dia, além de treinador, sou pai, sou empresário e agora nesse espaço aqui como um apresentador, uma coisa nova e a gente vem aprendendo a cada dia. E hoje a nossa convidada é a Débora corredora, aluna da Grai já faz um bom tempo e ela vai contar um pouquinho da sua história, quem ela é aqui pra gente, as conquistas. Já vi aqui na mesa que já tem algumas conquistas que ela trouxe aqui para expor aí, para mostrar, para falar um pouquinho com vocês. Então esse momento aí de resenha, de compartilhar conhecimento com ela. Deb, posso chamar assim? Sim. Então vamos lá. Apresenta, quem que é você? O pessoal saber quem que é a Débora. A Débora, ela é formada em administração de empresas, contabilidade e finanças e controladoria. Tem um MBA de finanças e controladoria. E usa o esporte para sair um pouco da área, para sair um pouco do movimento do dia a dia, do sufoco, da pressão do dia a dia, para conseguir seguir a vida um pouco mais leve, um pouco mais relaxada e ter as válvulas de escape. Legal, Deb. Então tá envolvida diretamente nesse meio corporativo aí, né? Ainda mais da área financeira aí, da área administrativa, e a gente vê a pressão que os trabalhadores, que as empresas sofrem, tudo muda, né? Tudo muda muito rápido, né? Regra tudo, né? Sim. E a gente tem que ficar em constante evolução, né? Uhum. E essa atividade física, Deb, hoje corredora, por que você escolheu a corrida? Faz quanto tempo que você corre? Fala pra gente aí. Eu entrei na corrida em 2019. Comecei a corrida em 2019. Comecei numa academia que tinha próximo à minha casa, tinha um grupo de corrida. Iniciei essa corrida. E eu conheci um grupo de pessoas que eram do Grai e me convidaram para ir para o Rio de Janeiro. Falaram assim, não, a gente vai para o Rio de Janeiro e vamos para o Rio de Janeiro também correr. Eu falei, mas eu não corro 10, eu não corro 21. Não, você vai lá e você faz. Tudo bem, peguei, fui, perguntei, na época me passaram o contato do Gui. Posso ir no ônibus? Posso ir com você? Pode ir, vamos. E comecei minha jornada daí firme mesmo pra corrida, né? Aí ali foi que você começou a levar a sério a corrida. Que eu comecei a levar a sério, E também porque antes era 3, 4, 5 quilômetros no máximo. No máximo. E aí foi ali que você teve o primeiro contato também com a Grai. Sim. Isso foi antes da pandemia, então? Foi antes da pandemia, 2019. 2019, primeiro contato. Então já são aí 6 anos de Grai Team. 6 anos de Grai. E o que você acha que você é aluno Grai Team? Pode falar mal, tá bom? Pode puxar o saco também. É diferente, é acolhedor, você chega e você não tem só o espaço corrida, o objetivo da Grai é você ir lá e correr, mas você tem os amigos, você tem a companhia, você tem um momento de distração, você tem aqueles amigos que saem um pouco da rotina de corrida e vai pro churrasco, vai pro barzinho. Pra balada. Pra balada. Assistir futebol. Sim, torcer. É gostoso. O legal que, assim, né, sou suspeito de falar, porque eu sou proprietário da Grai, né, sou treinador, sou professor, mas a corrida, quando a gente está envolvida numa equipe, é um clube, né? Então, quando a gente pensa em clube, a gente pensa num cenário muito maior, né? Igual você falou. Não é simplesmente seguir planilha e correr, né? Não é... Porque treino tem em qualquer lugar, equipe tem várias equipes, cada uma com as suas individualidades. Mas o legal de você estar em grupo é você absorver todos esses outros benefícios, né, Débora? O principal, quando você está num grupo, o que acontece? Você começa a praticar a corrida, você tem um incentivo. Você tem incentivo do professor, aí falando assim pra você, isso tá legal, isso não tá.
vai um pouco mais com calma, tira o pé, vai, agora pode ir, vamos acelerar. Você tem o professor aí falando para você o que você Que vai é a fazer. parte mais técnica, mais estrutural. Isso. E quando você está num grupo, no momento em que você está correndo, como você corre sempre num espaço que está todo mundo correndo nesse mesmo espaço, você vai encontrando outras pessoas nesse caminho. O meu pace, ele é um pace alto, ele não é um pace de velocidade. Então tem muitas vezes que a gente está rodando... Calma aí, vou cortar você. É um pace alto comparado a outras pessoas, mas comparado a você é o seu pace. É meu pace. Então tá bom. Ninguém pode tirar meu pace. Porque assim, pessoal, a gente às vezes compara com os outros, né? Tipo, se a gente corre num pace de 6, de 7, aí a gente vê o outro correndo com pace de 4 e fala, nossa, o meu é alto, o dele é baixo. Mas não tem nada a ver, isso aí é individual. Mas beleza, continua aí. E no momento que a gente está praticando a corrida, por exemplo, no Jardim Botânico, eu estou rodando, algumas pessoas passam algumas vezes por mim. E essas pessoas, elas incentivam. Elas vão lá, vamos, Deb. Ó, Deb, vamos, tá terminando. Tá acabando. Então, esse incentivo, isso faz a diferença. Isso te incentiva a ir mais, a correr mais, incentiva você estar lá. É prazeroso. Ter aquele compromisso, né? Ir Sim. no dia, no treino, cumprir a sua planilha. E você chegar no final do treino, você olhar a planilha e falar assim, nossa, isso que o Gui falou que eu tinha que fazer, eu fiz, bateu, eu consegui. A gente está na mesma linha, a gente está conseguindo chegar no objetivo final. Na mesma sintonia. Então aqui, ó, você falou que você tem toda essa formação, trabalha na área e a corrida é uma das válvulas de escape. E também você começou a pegar mais séria por incentivo dos amigos que você conheceu e apresentou a Maratona do Rio para você. E além dessas duas situações, o que te motivou? Por que você começou a correr assim? Eu entrei no grupo de corrida porque eu estava com depressão. É uma síndrome de pânico que eu sentia na época. Daí comecei... Isso tem alguma coisa a ver pelo cobrança, volume de trabalho? Não. Não, alguma coisa que fugiu do circuito na época e desenvolveu essa síndrome de pânico. E no tratamento médico, o médico receitou medicamento, tudo, fiz o tratamento certinho. E um dos pedidos dele era, você vai fazer uma atividade física em grupo. Ele falou, você não pode sair fazendo uma caminhada, você não pode sair fazendo alguma coisa sozinho. Eu não quero você numa sala de musculação fazendo alguma coisa sozinha, eu não quero você fazendo uma caminhada sozinho, eu quero você numa atividade em grupo. Eu quero você se comunicando, eu quero você conversando com pessoas, eu quero você se desafiando. E foi aí que eu comecei a procurar um grupo. Comecei na academia, que tinha uma funcional, tinha a academia, o grupo de corrida. E em seguida eu já migrei para o GRAI, mas eu comecei as atividades físicas por causa de uma síndrome de pânico que eu tinha. Legal, isso é muito bacana, abrindo um parênteses aqui, Deb, que a atividade física em grupo também ela proporciona esses fatores que ela está comentando de relacionamento, de interação, de não se sentir sozinha, isolada, ter alguém às vezes para conversar ou até mesmo distrair só, né, dar risada, ter aquele momento, fugir ali daquele, vamos dizer assim, daquela escuridão que você vinha passando, dessa síndrome. Então é um momento aí de você ter uma visão do mundo de uma forma diferente, né? E quando você está com depressão, Gui, no momento em que você está com esses sintomas, você se sente rejeitada, você se sente muito rejeitada por tudo. E no momento que eu cheguei no grupo, eu fui muito bem acolhida. No ônibus, quando eu entrei no ônibus do Rio, ninguém me conhecia. Mas, ao mesmo tempo, todo mundo fez questão de ir lá, conhecer, interagir, me puxar para algumas atividades do grupo, mesmo eu não estando naquele momento na equipe. Então, eu me senti o acolhimento e era um acolhimento importante para mim naquele momento. Naquele momento, ele era muito importante para mim. Você se fez parte sem fazer parte, né? Sim.
E pessoal, essas coisas eu não sabia, tá? Quando eu escuto essas coisas positivas da equipe, isso me deixa muito feliz, muito orgulhoso, porque o real motivo da assessoria é entregar para os nossos alunos, lógico, além daquilo que é contratado, daquilo que é proposto, é entregar experiências, entregar relacionamento, qualidade de vida. E essas questões a gente não consegue mensurar, não é dinheiro que mensura, essas coisas são orgânicas, né? Sim. E quando isso acontece, nossa, eu fico feliz demais. E que bom que você compartilhou isso, eu não sabia. Obrigado, Deb. Aí vamos lá, vamos continuar essa história. Aí você entrou no busão, foi pro Rio. Na época, você foi fazer quantos quilômetros no Rio? 10. 10 quilômetros pro Rio. E você tá no pacote Fidelidade esse ano? Tô. De lá pra cá, então, não parou de ir pro Rio, né? Não. Porque esse ano, as inscrições para 2026, quem realizou as últimas 5 edições entrou num programa de fidelidade da Maratona do Rio. E esse programa trouxe como benefício inscrição sem fila, sem sorteio. Então, eu e a Deb fez os últimos 5 anos. E de lá pra cá, então, amou o Rio de Janeiro. Sim. Eu encaixei o Rio de Janeiro na minha agenda. Ele faz parte hoje do ciclo do meu treino, do ciclo de todo momento que eu vou organizar minha agenda, do que eu vou fazer naquele ano, eu incluo o Rio de Janeiro. Eu amei o Rio de Janeiro, eu amo essa corrida. Faz a diferença. Que legal. Pra mim também, suspeito de falar, já fiz mais de 10 edições no Rio e toda vez que eu tenho oportunidade é um lugar que, apesar de todos os problemas, a gente não vai entrar nessa situação, mas é uma cidade que abraça o esporte, né? E é linda, é a prova, acho que tirando a São Silvestre, acho que todo mundo tem que fazer a Maratona do Rio, né? Acho que são provas no Brasil que marca o corredor, né? São Silvestre, Maratona do Rio e aí vai, né? O visual dela é muito bonito no momento em que você larga lá no Leblon até você chegar novamente na Marina da Glória. O caminho ele é muito bonito. O evento, eles fazem da Maratona do Rio e da Meia Maratona um evento. É muito bonito todo momento. Esse ano eles fizeram algumas inovações com os aviões, tudo. É bonito. Vale a pena você Cada ano vai participar. tendo novas surpresas, né? Sim. Deb, você está com quantos anos? 44. 44. Deb, desde 2019, vamos colocar aí, são 6 anos, 7 anos, que você pratica regularmente aí a corrida. Antes disso, quem era a Débora? Antes disso, era uma pessoa que gostava de sair também, gostava de ir em festas, barzinho. Trabalhava, estudava, mas zero esporte. Zero esporte. Vamos Não dizer tinha assim que esporte na era vida. sedentária. Sim, eu era sedentária. Então você, dessa idade sua, basicamente aí 80% da sua vida aí. Lógico, a infância talvez tenha tido Educação contato física, com esporte e tudo. tal, na escola e tudo mais. Existiam alguns picos, assim, que fiz Muay Thai durante um ano por aí, mas me enjoou, deixou de lado. Fiz algumas aulas de jumping, esse tipo de atividade, mas que eu sigo regularmente uma atividade física. Foi de O bichinho que te 2019 picou pra então cá. foi a corrida. Agora me fala quem é a Débora depois que começou a correr. A Débora, depois que começou a corrida, ela traz uma coisa muito específica que é ligada à disciplina. Você precisa ter disciplina para você correr. Você precisa ter disciplina para você treinar, fazer seu treino e chegar numa prova, você entregar a prova. Eu já fiz provas em que eu não tive disciplina, que eu não segui corretamente o treino, eu sofri na prova, já aconteceu isso comigo, e eu tive provas que eu fiz certinho o treino, bonitinho, cheguei lá, eu curti a prova, eu fui só buscar a medalha. Então, a corrida ela te ensina isso, ela te ensina que você precisa ter disciplina. E isso você leva para a vida.
você acaba tendo uma disciplina no trabalho, você acaba tendo uma disciplina na alimentação, você muda a sua alimentação por causa disso. E para a vida, na parte de estudos. Então, a Débora, depois da corrida, ela é uma pessoa mais disciplinada. Que legal, que legal. Isso são coisas, igual eu falei no início, né? São coisas que vêm orgânico, né? Então, tipo assim, você aprende correndo, né? Sim. Você descobre correndo, né? Correndo. Sofrendo, correndo. Legal, Deb. Nessa questão de disciplina que você leva aí pra sua vida, leva pro seu trabalho, no dia a dia, fiquei muito feliz de ter a Deb aqui, porque quando a gente convidou ela, ela tava com vergonha, tá, pessoal? Ela tava com vergonha porque eu acho que ela pensou que só vem aqui ultramaratonista, Ironman. E a ideia não é essa, a ideia é mostrar pra vocês pessoas do dia a dia, pessoas comuns, que fazem coisa extraordinária, né? Então, assim, independente de ritmo, de pace, a gente, aqui no GraiCast, pace não senta na mesa, tá bom? Então, isso aqui é falar de pessoas mesmo, e essas histórias são muito legais e devem ser compartilhadas, porque ela inspira muita gente. Deb, e nessa jornada, igual você falou, você fez provas, desafios que você não se dedicou tanto, não conseguiu talvez ter a disciplina que você imaginava. Outras que você se dedicou como deveria ser e você sentiu uma diferença enorme. Sim. Então, você foi para... Você terminou, vamos dizer assim, sofreu para terminar. E a outra você curtiu e buscou a medalha. E essa experiência de sofrer para terminar, quer passar de novo? Não. Você acaba deixando de fazer alguns treinos, alguns longos. Onde aconteceu isso foi na prova da Pampulha. Na prova da Pampulha eu sofri muito. No meio do caminho, caminhando, não conseguia terminar, não Eu conseguia lembro que nesse seguir. ano, além de ter o fator que você não conseguiu treinar muito, a gente pegou um dia muito quente, né? Sim, Extremamente quente, foi bem na época da Copa do Mundo, né? foi. E a gente viu o Brasil ser eliminado de lá, né? E depois eu corri a prova. Infelizmente. E além de todos esses fatores, os fatores que a gente não controla, né? Que é um deles é clima, né? É clima, você não treina direito, você não come direito, queira ou não queira, a alimentação ela está diretamente ligada à parte de você desenvolver a corrida. Você diminuir o açúcar e você ir correr uma coisa, você consumir o açúcar e correr outra. A conta ela não fecha. E essa prova em si, que você sofreu um pouco para realizar, se tratando um pouco do período de preparação, você não conseguiu treinar porque foi sei lá, um período diferente na sua vida, de outros desafios, ou foi porque realmente você não se dedicou? Eu não me dediquei. Eu olhei no calendário, olhei a distância, eu falei, é só 19. Eu subestimei os 19. Eu falei assim, não é 21, é 19. Eu subestimei os 19. E eu achava que eu ia conseguir. E foi difícil. Consegui, mas foi difícil. Legal. Eu costumo falar, pessoal, que a medalha é igual para todo mundo, independente se você vai ser o primeiro ou se você vai ser o último. A medalha é igual para todo mundo. Mas essa sensação que você está comentando, de ter prazer, de curtir a prova, e quando isso não acontece, você faz a prova a todo custo, isso é uma dívida cara, né? É uma dívida cara que cobra do corpo da gente, a gente judia. Eu até perguntei qual era o motivo de não ter encaixado os treinos, até para fazer um parênteses aqui, que em alguns momentos da vida, realmente, algumas provas não são para aquele momento. Então, por exemplo, às vezes a gente está com um volume imenso no trabalho, ou tem algum desafio pessoal dentro da família, e às vezes não encaixa um 21, não encaixa um 42, mas pode encaixar um 10. Então, às vezes, a escolha também para o momento, ela é muito importante. Mas nesse caso foi falta de calçar o tênis mesmo, né? Foi.
Foi falta causal do treino. Eu já tive situações em que o treino não estava encaixando. Não estava conseguindo dormir, o trabalho estava um pouco puxado. Eu já tive situações assim. Mas quando você está dedicado para você fazer aquela prova e isso está acontecendo, você começa a buscar recursos. Você dá um jeitinho, né? Isso. Não conseguiu treinar aquele horário, vai em outro. Ou não conseguiu treinar num dia, tenta treinar no outro. Não encaixou um treino, você tenta encaixar outro. Você vai buscando. Agora, quando você não está dedicado, não adianta. Não encaixa. E esses recursos tem tudo a ver com você ter o compromisso com você, né? Sim. Você ter o compromisso pelaquilo que você escolheu. Porque afinal eu acho que ninguém põe uma arma na cabeça de ninguém para se inscrever na prova, Não. né? A gente se enfia nas ciladas porque eu acho que a gente gosta de sofrer também. E, assim, eu acho que todo mundo, assim, por mais assim, tenha problema no trabalho, tudo, eu tenho uma dificuldade que eu acho que tem a grande maioria das pessoas do grupo tem a dificuldade de eu vou até Piracicaba todos os dias e volto. Na hora que eu chego em cima do treino, vou pro treino. Muitas vezes eu acabo me enroscando um pouco no trabalho, mas eu acho que todo mundo tem a situação e você tem que aprender a dar um outro jeitinho, conseguir treinar em um outro horário, tentar mudar alguma coisa na sua rotina para você conseguir atender. Porque pelo menos a grande maioria nunca vai ter uma condição perfeita, né? Não. Às vezes você programa um dia, às vezes a direção aí, o caminho muda e você tem que se reorganizar, mas o legal é você, igual você falou, procurar estratégias, procurar recursos para que você mantenha o foco, mantenha a disciplina, mantenha o treinamento, porque o fato de você também ficar perdendo muito treino, isso gera um impacto negativo também, né? A corrida ela é constância, né? Então, assim, esse impacto negativo pode fazer até você se desanimar, desistir daquela proposta, daquele desafio. Sim. Então, é importantíssimo esses recursos, Débora. Espero que, sempre que possível, você procure esses recursos. e não faça mais igual a Pampulha. Não vou fazer mais. Aprendi do pior jeito, mas aprendi. E assim, esse sacrifício bom, né? Não é sacrificar a vida, mas ter esse compromisso, igual você falou, eu tenho um tempo de deslocamento para ir para o trabalho, para voltar, isso ocupa uma parcela X do meu dia, chego em cima na hora do treino, mas eu tô lá. Eu tenho tempo para mim, né? Você tem o tempo para você fazer o seu treino, isso é importante, né? Eu acho que isso é um passo bastante importante, acho que na vida de todo mundo. Você tem que ter um espaço para você, porque na hora que você está correndo, você tá deixando alguns problemas de lado, você está deixando algumas coisas que você estava na pilha durante o dia aí, tentando resolver, você está deixando isso de lado e você está curtindo você. Você está vendo a sua respiração, aquela sensação de liberdade no momento que você está correndo, você está curtindo o seu momento. Eu acho que isso é importante. Essa era a próxima pergunta. Qual é a sensação que você tem quando você está correndo? O que você sente ali, além dessa sensação de liberdade, Deb? Durante a corrida, eu tenho essa sensação de liberdade. Parece assim que... parece que você tá solto, você tá indo, vai indo. Na hora que você termina a corrida, dá a impressão que é uma sensação de prazer, é uma sensação de satisfação, que você conseguiu fazer aquele processo, você conseguiu cumprir aquela planilha, conseguiu deixar verdinho lá, bonitinho, dentro do aplicativo. Dever realizado. Sim, eu acho que são dois momentos, a liberdade na hora que você está fazendo e depois é o prazer que você conseguiu fazer certinho, bonitinho, com o verdinho lá na planilha. Legal, Deb. Deb, igual eu falei pra você, nós somos corredores da vida real, né? Então, a corrida não é a nossa profissão. Não. A gente faz a corrida por prazer, por um hobby, por ser uma atividade física e assim por diante.
E você falou que muitas vezes você precisa reorganizar essa dinâmica do seu dia, às vezes para conseguir treinar, ter uma dedicação a mais ali. E o que faz você ter essa constância? Você acha que você ter um desafio programado, uma viagem marcada, uma prova, isso ajuda a você manter a constância? Ou quando você está sem metas, assim, você dá uma oscilada, uma relaxada? O que faz você manter a corrida há 6 anos? A Débora, ela funciona com um compromisso. Então, ela precisa ter uma prova marcada, ela precisa ter pelo menos assim, a cada X tempo, alguma prova para ela ir manter a constância do treino. Para ela saber que ela tem que treinar, porque senão ela vai sofrer dentro daquele compromisso que ela agendou. Então, Débora, eu funciono em cima de compromisso para manter os treinos. Legal. E me conhecendo, eu marco os compromissos. Aí você tem o seu calendarinho do mês, do ano, e assim vai desenvolvendo ao longo do ano. Legal. Débora, vamos falar um pouquinho das suas experiências aí. Você trouxe algumas medalhas e a gente vai falar um pouquinho delas agora. E você, em média, assim, desde 2019 para cá, você tem ideia de quantos desafios, quantas provas você já fez, assim? Provas em geral, 5, 10, eu não perdi a conta. Eu tenho um pacote de medalha lá, eu não tenho noção. Você guarda todas essas medalhas? Guardo todas as minhas medalhas, então estão todas penduradas. Provas longas, eu tenho 2 São Silvestres, a Pampulha e 9 meia maratona. 9 meia maratona, que legal. E dessas todas as distâncias que você já fez, qual é a que você mais gosta? Qual que é a sua favorita? Eu gosto da distância dos 21 por causa do compromisso, de você ter o treino, você ter... e depois a satisfação de você ter feito. Eu gosto da distância dos 21. Legal. Eu ia te perguntar, né, por que você gosta dessa distância favorita, você já falou, né, desse compromisso. E nessa jornada aí de 6 anos, Débora, quais desses desafios ou quais treinos, quais provas, quais treinões, sei lá, teve uma experiência marcante para você que você realizou correndo, assim? Eu gostei muito, eu me dediquei muito e era um sonho. Desde que eu entrei no GRAI, em 2019, quando eu entrei, o pessoal foi para Specit. Eles voltaram com aquela camiseta azul com uma manga só laranja. É isso, uma manga só laranja. Sim. E as pessoas contando daquela prova, eu falei assim, eu vou fazer essa prova. Vou fazer, e todo mundo comentava que ela era difícil, porque ela tinha subida, ela era uma prova que você tinha que se dedicar bastante. Então comecei a me inscrever pro Rio, comecei a me dedicar e sempre sondando a Specit, sempre sondando. Ela sempre no radar, mas nunca fazia. Sempre. Aí chegou esse ano que passou agora, 2025, eu fui fazer ela. E você trouxe a medalha aí, trouxe. Né? Mostra lá pra câmera essa medalha. 2025. Show de bola, essa medalha ficou linda, né? Ficou. Estive lá também, fiz os 21. E, assim, foi uma realização pessoal minha, que eu queria fazer essa prova, eu tinha o sonho de fazer essa prova. E hoje eu considero que essa prova foi o meu melhor 21. Porque eu me dediquei a ele, eu treinei porque eu sabia que ela era difícil. Às vezes o medo é muito importante. Em tempo também foi ou não? Em tempo, não. Não, mas foi seu melhor de sensação. Foi minha melhor sensação. Eu terminei ela inteira, terminei ela bem. Na hora que eu passei o túnel, no momento que eu passei o túnel, gente, encontrei o Paixão lá, aquela bandeira. Gente, que emoção aquilo lá. Eu vi que eu tava bem. A gente fez uma recepção surpresa pra vocês, muito legal, né? Maravilhosa. Você passa o túnel, você passa por um DJ, na hora que você passou pelo DJ, de repente você encontrou o Paixão lá com aquela bandeira, você olha assim e fala assim, nossa, era emocionante, você se arrepiava naquele momento.
E daí você sai do túnel e você tá nos 2 quilômetros finais, mais Sim, ou menos. Tá quase finalizando. Você já tá quase finalizando. E era o momento que você precisava do gás, era o momento que você precisava do incentivo. É aí que tá a diferença de você estar numa equipe, né? Sim. É a diferença de você ter alguém aí te apoiando, você ver que tem alguém aí pensando em você, tem alguém te esperando. E eu acho que essa prova foi uma realização pessoal minha. Foi a mais legal. Foi. E tudo que as pessoas falavam foi tudo que você vivenciou nela? Eu acho que o medo que eu tive dela, e eu me dediquei mais aos treinos. Eu treinei medo mais. causa respeito, né? E aí eu não sofri nela. Aí eu falei assim, não, eu consegui fazer e... Então vamos pensar assim... Ela é difícil, ela não pode subestimar ela. Não é uma prova do Rio, que o Rio ela é totalmente plana. Você tem as subidas e tem as descidas. Você não pode subestimar ela. Ela é difícil. Mas eu acho que eu tava tão preparada que ela foi mais fácil. Deb, show. E eu vi que você trouxe mais 2 medalhas aí. Vamos lá, sim. Essa do meio é... Essa do meio é do Rio de Janeiro. Do Rio, dos 21 do Rio. É a primeira meia maratona oficial que eu fiz em 2021, que foi no meu aniversário. A gente estava na pandemia, eu tinha feito inscrição para 2020, ela foi transferida para 2021 e daí foi transferida para novembro, porque foi aquela meia maratona que a gente fez em novembro, sim, no Rio de Janeiro. Então foi minha primeira meia maratona oficial. Ó, o Guilherme vai ficar bravo comigo, porque minha primeira meia maratona mesmo foi... Gente, olha aqui, ó, é injusto isso, né? Pega as 2 medalhas. Olha o tamanho da medalha do Rio. Olha a outra medalha que ela ganhou. Olha o padrão de qualidade Graia aí, ó. E ela subestimando que a outra não é oficial. Tô brincando, galera. Brincadeiras à parte. Impressa aqui essa medalha. Essa medalha aqui é bem legal, galera. Inclusive, nós estamos voltando com esse desafio a partir deste ano, 2016. Acho que nós fizemos 2 ou 3 edições, não lembro. Acho que 2. 2 edições, né? Acho que foi a primeira que a gente fez. Essa foi a primeira, meu primeiro 21. A outra roda, né, dentro, né? Isso. Então, assim, esse desafio aqui é um desafio que a equipe faz, são 21 e 42 quilômetros. É uma prova sem ser prova. Por quê? Porque é só para os alunos e não tem cronometragem. Então, não pegou o tempo dela, ela fala que não é oficial, entendeu? Mas tô brincando, essa prova aqui é muito legal, galera, que... a gente faz na estrada de Romeiros. Então, para quem não conhece a estrada de Romeiros aqui, os ciclistas amam pedalar lá. É uma estrada que liga Itu até Pirapora, do Bom Jesus. E ela tem toda essa magia aí por ser um circuito, vamos dizer assim, de peregrinação. Mas também a estrada é muito bonita. Basicamente quase toda ao lado do Rio Tietê, é um lugar bem arborizado. Paisagens bem bonitas. E é o desafio porque tem bastante curvas, subidas, descidas. Um falso plano. Um falso plano que não acaba nunca. E no final da prova tem a serra. Tanto das duas distâncias, 21 como 42, você tem uma serra. E é legal fazer os desafios, porque o desafio você não tem não gera muito aquela pressão de prova, né, Débora? Você faz mais solto, né? Mais leve, sem aquele tanta... sem a pressão mesmo, sem esse compromisso. Quem está te acompanhando ali no desafio são pessoas da equipe que tem alguns apoios, que estava seguindo a gente. Eu lembro que até nesse daqui, acho que era o tio Zé que me acompanhou. Sim. Então, assim, você tá em casa. Você tá fazendo o desafio, mas você tá em casa. Na hora que acontece... aquela insegurança, você não tem, porque você tá acolhida ali, né? E ela é linda, né? Uma das provas mais... Mesmo não sendo oficial, ela é linda. Ela é linda. Uma das fotos mais lindas que eu tenho de corrida, ela aconteceu lá, nessa prova. Foi o tio Zé ainda que tirou essa foto. Eu acho fantástico. Show. Legal. Show. Que bacana, Deb. Então, esse ano, pessoal, para quem está assistindo e é aluno GRAI, porque esse evento é exclusivo para aluno da equipe, tá bom? Vamos retornar com o desafio de Romeiros.
Os últimos anos a gente não conseguiu fazer e este ano está no nosso calendário. A gente vai se dedicar bastante para que esse evento volte a acontecer novamente e foi um pedido dos alunos. E Debbie, qual foi a sua maior conquista? Acho que você já falou, né? Foi a Spacity? Foi a Spacity. Foi o sonho de realizar a corrida da Spacity. E fala pra mim, qual o lugar mais bonito que você já correu? Não precisa ser prova, pode ser treino. Eu acho que foi a Estrada de Romeiros. Estrada de Romeiros. Estrada de Romeiros. E o lugar mais desafiador foi lá também? É bem desafiador a Estrada de Romeiros. Não é para amadores. Legal. E apesar de eu, no momento, ser uma amadora, eu tava bem suportada ali, mas é bem desafiador. É desafiador. Vai colocar na agenda esse ano o Desafio de Romeiros? Já tá. Vou colocar no Ticket Sport, fazer inscrição pra ela pensar que é oficial, entendeu? Tô brincando, tô enchendo o saco aqui, porque é só por encher o saco mesmo. Ô Deb, e o lugar mais diferente que você já correu assim? Diferente? Eu acho que foi uma prova que eu fiz em Santa Rita do Passa Quatro, que foi uma prova do lobisomem. Aquela prova foi diferente. Ela era... Você passava em Mataburro... À noite? À noite. Aquela prova foi diferente. E eu peguei pódio. E o Mataburro, pegou algum burro lá ou não? Ele não pegou. E você teve um pódio lá na prova? Eu tive um pódio. Foi Que meu primeiro legal. pódio que aconteceu. Foi uma época que tava com aquele problema de combustível, né? Sim. E eu lembro que a gente foi pra lá, tinha essa prova, um grupo de amigos falou que era legal. Eu lembro que foi meu primeiro pódio lá. Foi legal mesmo? Foi legal, mas legal. foi diferente. Você já falou que já fez muitas provas, muitos desafios. E o que você não conheceu ainda? Lógico que tem infinitas coisas desse mundo da corrida e lugares para correr, para conhecer. Mas aquele lugar que você gostaria de correr, ou gostaria de fazer uma prova, ou quais são as provas que estão no seu radar para o futuro aí? Ou algo que você vê e que você sonha um dia poder estar lá, se sentir parte, assim, fazer aquela situação? Eu ouço o grupo comentar muito sobre a prova de Mendonça. Eu tenho uma curiosidade muito grande. Já procurei algumas vezes sobre ela, tenho uma curiosidade em fazer ela. Você tem uma curiosidade de fazer ela ou você tem vontade de ir lá pra ficar bebendo vinho? Primeiro a gente faz, depois a gente bebe. Ah, os dois. Tem que ser dessa vez. entendeu? E tem a do Chile também. Maratona de Santiago. Isso. Aí você gostaria de se preparar aí para uns 21 novamente ou gostaria de se arriscar numa distância maior? O que você pensa? Ai, eu penso nos 21 ainda. 21. Eu acho que eu não tenho um pace legal para fazer acima dessa distância. Eu sou sobrepeso. A parte de sobrepeso ela pega bastante. Na hora que o peso abaixa, o pace abaixa também. E aí a gente pode começar a pensar anda com o outro, né? nos 42. Mas fora isso, eu acho que eu tenho que ficar ainda estacionada dentro dos 21 km. Deb, isso é muito legal, a gente reconhecer o momento que a gente está, igual eu até falei, pra gente definir as nossas metas, não fazer loucura, né? Sim. Sempre o pé no chão é saber onde você tá pisando. Isso é muito legal, porque aí a corrida, os desafios, eles se tornam um prazer, não uma obrigação, né? Sim. Uma coisa é você fazer algo por obrigação, aí deixa de ser prazeroso, aí em vez de trazer os benefícios da corrida pro seu lado, o benefício do esporte, acaba gerando situações adversas, né? Problemas, né? Uns 42 quilômetros agora, eu acho que ele seria um pouco difícil por causa do peso, porque eu acabaria me machucando. Dentro de todos esses anos que eu tô correndo, nunca tive uma lesão, nunca parei de correr por causa de uma lesão. Isso vem porque mantém os treinos corretamente e vem respeitando o corpo. Eu acho que eu dar um passo maior agora não é o momento. A gente tem que seguir o fluxo. Primeiro emagrece,
depois começa a baixar pace, depois começa a pensar nos 42. Tem que seguir a sequência, não adianta. E o legal, pessoal, é que a corrida ela é muito democrática. Então nós temos a Debbie aqui, que já fez vários 21 quilômetros. E ela reconheceu, falou aqui do sobrepeso dela e que a corrida é para todo mundo. Então desde para quem tá um pouquinho mais gordinho, um pouquinho mais magrinho. Lógico que os objetivos acabam sendo um pouco diferentes, mas o importante é você estar sempre em movimento, sempre cuidando de você. Sim. E na equipe, pessoal, a gente tem alunos de todos os tipos, tá? Nós temos alunos desde quem caminha, e caminha muito também, até alunos que estão iniciando aí, fazendo seus intervalados, alternando corrida e caminhada, pessoas que já estão correndo 5, 10, 21. Temos a galera aí das ultras, maratonas, que gosta de longa distância, a galera também da performance, que busca, aí já é um outro cenário de atleta amador, que já buscam resultados de ganhar mesmo, de performar ali. Existe a performance individual, né, que a gente busca sempre estar melhorando individualmente. E existe a performance quando a gente pensa no coletivo, em ganhar a prova e ser o campeão ali, já é um outro tipo de treinamento, de volume de treino, de cobrança, de intensidade. Então, assim, a equipe é bem eclética, né? Isso é bem legal deixar claro pro pessoal que equipe de corrida não é para você entrar para ser campeão, né? Existe N objetivos e a gente vai acolher o objetivo que você quer seguir, né, Debbie? Eu tô lá, faço meu treino, faço as provas, mas eu tenho que respeitar meu corpo. Eu tenho que respeitar que se eu quero correr 21, eu vou conseguir correr 21, eu tenho que treinar os 21. E se eu quiser avançar além disso, eu tenho que emagrecer. Eu tenho que baixar peso, tem que ter consciência nessa parte. E assim, correndo os 21, tô na equipe, tô entrosada com o pessoal, tanto da ultra quanto do pessoal que corre bastante, o pessoal que tá caminhando. Como você diz, a equipe, ela tá abraçando como um todo, né? Legal, Debbie. E Debbie, muitas vezes, você, não sei se em algum momento da sua vida e dessa jornada de corredora você já se sentiu isso, se alguém já comentou isso com você, ou se você tem essa visão com outros corredores do dia a dia, ou que você segue em rede social, ou que você vê em TV e assim por diante. Mas a corrida tem um poder muito de inspirar pessoas, entendeu? E às vezes no dia a dia, de forma orgânica, sem a gente perceber, a gente começa a se inspirar em outras pessoas e acaba sendo inspiração para outras pessoas. Hoje, dessa maneira orgânica, quando você vê assim, quem te inspira hoje? Às vezes que você fala, nossa, que legal, isso aí me motiva a continuar treinando. Você poderia falar um pouquinho sobre isso? Tem duas pessoas na equipe que me chamam muita atenção, que assim, é gostoso, é prazeroso você ver essas pessoas correrem. Um é o Rodrigo Botelho. O Rodrigo Botelho é o nosso próximo episódio. Eu vi ele correr a primeira maratona dele. Eu lembro que ele fez um tempo de 3 horas e pouquinho. Eu lembro que eu cheguei nele e falei assim, Rodrigo, tá bem? Ele, tô bem. Esse é o melhor tempo? Ele falou, não, minha primeira. Eu falei, tá legal. Então, o Rodrigo, ele, assim, é uma inspiração muito grande para a equipe. E tem uma outra pessoa que eu vejo correr, é o Assis. O Assis, no momento em que ele está treinando no plano, ele está com aquele pace, ele está naquela velocidade. No momento que ele está subindo, ele também está naquela velocidade. E no momento que ele está descendo, ele está naquela velocidade. A constância dele, como ele consegue manter a cadência dele, né? Assim, é admirável. Eu acho lindo isso. E quando você começa a entender um pouquinho mais de corrida, quando você começa a viver um pouco mais a corrida, você começa a admirar essas situações.
Então, as duas pessoas, assim, que me inspiram muito, que eu vejo, que eu assisto Hoje que tá mesmo, no dia a dia ali, convivendo com você, são elas. são essas duas pessoas. E existe algumas outras pessoas que te motivam de forma indireta, que estão longe, ou que estão na rede social, que você acha bacana? Não, eu quase não acompanho algumas pessoas, assim... Tem algumas provas que você assiste, assim, ganhadores de 21, ganhadores de da São Silvestre e tudo, mas eu gosto de acompanhar as pessoas da vida real. Que legal. Isso é muito bacana, que no episódio anterior a gente conversou sobre isso também. Igual eu falei, às vezes do nosso lado tem pessoas que está inspirando na gente, a gente não sabe, como talvez essas duas pessoas que você relatou não sabem que você inspira nelas, entendeu? E isso é uma sensação muito gratificante. E já revelo aqui, Deb, que um dos motivos de eu convidar você aqui é porque eu me inspiro em você, entendeu? Ah, é? Em outros alunos também. Por quê, Deb? Igual você falou, eu vejo a sua luta aí em fazer as provas, em treinar, mesmo estando no sobrepeso, você tá lá, você tá treinando, você não tá se comparando com ninguém. E essas situações, pra gente é muito prazeroso. Você fazer a corrida, você se desafiar por desejo próprio, entendeu? Então, assim, de forma indireta, cada corredor, cada aluno nosso, no último Ironman que eu fiz, aí 70.3, um dos alunos falou assim pra mim: nossa, Gui, eu não gosto de trazer minha família nas provas, eu me sinto uma pressão, sabe, de ter que fazer as coisas, eles estão lá esperando. Falei, eu adoro que vocês vêm na prova. Eu falei, eu adoro. Eu não vejo a hora de dar a volta e ver meus alunos. Eu não vejo a hora de dar a volta e ver meu filho, ver minha esposa. Pra mim é um fator motivacional, pra mim cada vez mais rápido terminar logo pra ver eles, entendeu? Então assim, eu passei, nossa, às vezes tá doendo, né? Tá sofrendo e tal, você não tem muita reação. Mas como me dá um gás encontrar as pessoas próximas a mim, ali torcendo, ali próximo ou correndo. Eu sou um treinador que eu não gosto de assistir prova. Eu não gosto, eu odeio, entendeu? Porque eu gosto de estar na prova, eu gosto de fazer a prova. Por que eu não gosto? Porque eu conheço meus alunos. Eu sei o tempo que eles vão fazer, o ritmo que eles vão fazer. Aí eu fico naquela tensão. Ah, tá chegando, não tá? Será que aconteceu alguma coisa? Será que passou mal? Será que tá bem? E eu vou correndo e vou passando por eles e vou perguntando, entendeu? E quando eu acabo, logo eles já estão chegando. Então eu não fico muito tempo nessa tensão. Apesar que é uma coisa que eu tô aprendendo a não fazer mais prova quando a equipe tá, até porque é muito legal você estar ali incentivando os alunos, isso é muito importante para cada um, né? A torcida é gostosa, né? Gostosa. Quando você tá do outro lado, você assistindo as provas, fui assistir o meio Iron da USP, quem tiver a oportunidade de ir alguma vez assistir, é maravilhoso, você vê o desafio de todos os atletas saindo daquele tanque, indo pra bike, saindo da bike, indo pra corrida, você vê o desafio das pessoas, é admirável de você assistir. É muito legal, né? Como outras provas também, quando você vai assistir. Eu gosto de assistir provas. Eu tenho esse prazer. Eu já fico muito nervoso. Eu não sei explicar a tensão que eu fico. Por isso que eu gosto de estar competindo. E também a maratona também do Rio, geralmente a gente vai assistir, Sim. né? Quando o pessoal tá terminando. Esse ano foi um ano muito diferente para mim, na parte de assistir a maratona do Rio. Porque eu nunca fiz uma maratona, mas eu vivi uma maratona esse ano, Gui. No momento em que o pessoal estava treinando a maratona do Rio, que o pessoal chegava no Bike Hotel, chegava no pós-longo, no pós, até mesmo no centro cívico, que o pessoal estava fazendo esse treino, eu ficava com eles aí. Eu ficava no momento, assim, eu ficava um pouquinho mais no Bike Hotel e chegava eu sabia a sequência de quem chegava, cada um ia terminando.
E você via, assim, as pessoas se desafiando, chegando. Um chegava e falava assim, nossa, tá difícil hoje. Na hora que você falava pra pessoa, falava assim, ai, todo mundo reclama que tá difícil. A pessoa revivia. Era diferente. Eu gosto muito de assistir. E depois você assistir lá, tanto lá no Rio, você vendo a pessoa fazendo a prova, você vendo que a pessoa fluiu, conseguiu ir, é admirável. Eu tenho um prazer muito grande de assistir. Isso é muito legal de viver a prova, né? Você viveu no antes, durante e depois, né? Sim. Acompanhou o sofrimento, Sim. né? E eles, assim, permitiram eu estar próxima aí, permitiram eu todo momento. Ai, precisa de gelo? Tá aqui. Ai, precisa de um whey? Tá aqui. Você dando essa assistência fazendo parte, né? Sentindo parte da conquista. É diferente. Deb, a gente falou das inspirações e você acabou de ouvir de mim que eu inspiro em você. E você já ouviu de alguma outra pessoa que chegou isso e falou pra você que você é inspiração? Eu sim, já ouvi. E como você se sentiu ouvindo isso? Eu me perguntei por quê. Meu, isso é comum. Ninguém acredita que ele é inspiração para outras pessoas. Eu me perguntei por quê. A pessoa chegou, me abraçou, falou assim, olha, eu me inspiro muito em você, eu tô tentando fazer igual e tal. Eu falei, mas por quê? A gente igual assim, a gente não sabe o quanto nós inspira outras pessoas e quanto isso é bom, entendeu? E isso de maneira orgânica nos surpreende, né? Porque quando a gente pensa em inspiração, a gente pensa, porque a pessoa ganhou tal coisa, ou porque a pessoa teve, sei lá, teve uma superação incrível na vida, mas não, é pessoas comuns do dia a dia, entendeu? E isso é muito legal, pessoas comuns como nós, inspirando outras pessoas, né? É diferente a pessoa chegar e falar assim, eu admiro muito, eu quero fazer igual, eu quero tentar, qual o caminho que eu sigo. Eu olhei assim e falei assim, nossa, o que eu tô fazendo de diferente? Daí você começa a pensar no que você faz e o que você pode falar, o que você pode incentivar essa pessoa. E teoricamente você não faz nada de diferente, né? Você só faz o que gosta, né? Bem isso. Entendeu? Não tem uma receita de bolo, um caminho a seguir, uma estratégia a seguir. É simplesmente inspirar de maneira orgânica pelo puro prazer de correr, entendeu? Sim. Então isso é muito legal e que bom. E como você se sentiu depois de saber isso? Isso te deu um gás a mais? Deu um gás a mais. No momento em que eu ouvi, parece que pesou, assim, falei assim, nossa. Aumentou a responsabilidade. Será que eu tô fazendo tudo certo? Daí passou esse período, daí a gente continua conversando. Ela continua perguntando o que fazer, o que não fazer. E seguimos, mas te dá um gás, fala assim, tem que continuar, tenho que fazer mais, tenho que evoluir. Legal, Deb. Deb, agora eu vou fazer uma pergunta para você. Que você pode deixar de mensagem aí, através do seu legado, tudo que você construiu na corrida, e todas as facilidades e dificuldades que você encontra para treinar. Por exemplo, dificuldades, você tem a sua rotina às vezes apertada, às vezes até mesmo um pouco de sobrepeso, as facilidades que você tem. Então assim, qual é a mensagem que você deixaria hoje para uma pessoa, por exemplo, que está aqui ouvindo ou assistindo o nosso podcast, que pode estar com a mesma dificuldade que você tem? O que você poderia mostrar para elas, assim, dizer para elas que da corrida, por que praticar, qual é a mensagem que você deixa, sei lá? Para começar, tem que dar o primeiro passo, tem que ir procurar uma equipe, procurar alguém para te instruir, para você não começar errado.
Quando você começa, se você tem um sobrepeso, você começa a diminuir o sobrepeso porque você começa a mudar a alimentação, você consegue evoluir na parte da alimentação também. E assim, vai ter as dificuldades, mas não é para desistir na primeira dificuldade. Vai doer a perna? Vai doer a perna. Vai cansar? Vai se sentir um pouco sufocado? Vai se sentir um pouco sufocado. Mas é o processo. Você tem que seguir o processo. O processo ele tem que caminhar de uma maneira calma e uma maneira persistente. Se você, na sua primeira dificuldade, você desistir, você nunca vai conseguir avançar. Então, começar e seguir o processo. Acreditar no processo, né? Sim, é o mais importante. Isso é muito importante porque nós, né, eu e a grande maioria das pessoas, às vezes a gente busca resultado imediato, né? Não. E o esporte não é assim, né? A corrida não é assim, né? É um tijolinho por dia, um grão por dia. E essas coisas de bem-estar, de prazer, de mudança de hábito, ela vai acontecendo conforme você vai praticando, né? Uma pessoa que não corre hoje, sair daqui hoje e correr 21 quilômetros, pode ser que ela consiga correr, mas à tarde ela vai ficar debaixo do edredom. Sim. Não tem como. Ela vai sentir. Existe um processo, né? E respeitar esse processo, exemplo aqui nós temos a Deb, né? Mais de 6 anos correndo sem nenhum tipo de lesão. Lógico, isso não é uma regra, mas você consegue ter uma jornada maior, uma vida longa na corrida, e isso te ajuda demais assim, a evitar esse tipo de problema que às vezes gera no meio do caminho, né? Deb, a gente vai tentar extrair um pouco mais de você agora com respostas rápidas, tá bom? O que vir na sua cabeça, pra gente tentar conhecer um pouquinho mais de você, tá bom? Sim. E a gente quer saber suas preferências, o que você gosta, o que você não gosta, tentar tirar um perfil da Débora aí, ver se a gente consegue. E vamos tentar fazer aí, tenta responder o que vem na cabeça, tá? Okay. Sem nenhuma regra, sem nada. Vamos lá, Deb. Tênis ou sapato? O que você prefere no dia a dia? Tênis. Você é daquelas que se pudesse ir com tênis em todo lugar? Sim. Claro. E você é mais daquela que roupas esportivas, que você ganha, camisa de prova, você usa em todo lugar ou não? Você se segura? Não, eu me seguro. Você se segura. Você gosta dos outros tipos de roupa também? Sim. Vai no shopping com a camiseta finisher, vai no cinema, você não é dessa. Você não vai encontrar a Débora lá. Não vai encontrar desse jeito. Gosta de se produzir, então? Sim. Legal. Relógio no braço, te acompanha só nas corridas ou 24 horas do 24 horas. Isso é unânime, pessoal. Todo corredor que vem aqui tá com o seu Garmin, com o seu Apple, sei lá qual relógio ele utiliza, mas parece que vira um acessório que faz parte do corpo, né? Faz parte. Não tem como. E é tão engraçado quando você tira, parece que tá faltando alguma coisa, né? Mas fica até feio, né? Fica feio, né? Porque fica manchada, fica marquinha. Né? Fica marquinha. Eu tenho um outro relógio que vai na bike, que é um pouquinho diferente do de braço, né? Mas quando eu tiro... Porque assim, não tem utilidade usar 2 relógios no mesmo treino, né? Aí eu sair pra pedalar sem um relógio do pulso. Nossa, parece que tá faltando alguma coisa. Eu chego em casa, a primeira coisa que eu já faço é colocar o relógio. Deb, o que você gosta durante os seus treinos aí? A gente sabe que depois de um determinado tempo aí fazendo atividade, a gente precisa fazer reposição aí principalmente aí de fonte de energia. Essa reposição de carboidrato aí, você prefere coisas mais sólidas, mais gel? O que você prefere? Gel. Você prefere gel? Você é daquela que sai com o gelzinho no bolso? Melhor. Legal.
E você prefere os gels mais docinho, mais sabor tipo doce, chocolate, ou aqueles gel mais azedo, mais cítrico e tudo Mais azedinho, né? mais azedinho. Eu também sou dos gel mais amargo, quanto mais azedo, melhor, tá? Porque empapuça, né? Coisa doce vai... Você tá correndo colocar coisa doce, não... Vai empapuzando. E sua distância favorita na corrida é? Pra treino, 10 a 13. Pra prova, corrida, 21. 21 é a distância favorita. Isso também é uma questão que todo corredor que gosta, assim, que corre, gosta geralmente de 21. Tem umas exceções que gostam de muito mais que isso, mas eu costumo dizer que os 21 é a prova que quando você começa a sofrer, acaba, né? A prova dos 21, você começa ela sofrendo, os primeiros 5 ela é sofrida, aí você encaixa a corrida, você consegue fluir, aí você volta a sofrer um pouquinho no finalzinho. Sofrer também no final. Mas é legal, porque assim, é um volume que assim, é um tempo de exposição médio, não é tão grande, e você já consegue fazer uma intensidade também mais controlada, né? Porque às vezes quanto menor a distância, a gente consegue explorar uma velocidade maior. E também explorar intensidades é difícil, galera. Às vezes a pessoa fala, o que é mais difícil, correr 5 ou correr 42? Depende, né? Depende Se da você for velocidade. correr 5 na velocidade 42, vai ser fácil. Agora, se você for correr 5 numa velocidade máximo seu para 5 km, vai ser extremamente muito difícil. Aí eu já não sei te responder o que é mais fácil. Porque geralmente as provas longas, né, ela tem um ritmo mais de cruzeiro, né, um ritmo mais confortável, que você vai sustentar durante aquele todo tempo. Você assiste a prova, né? A prova longa. Você faz assistindo, né? E de todos os treinos, qual que é o que você tem mais prazer quando você vai fazer? Qual metodologia de treino assim que você vê no dia que você acha, nossa, eu amo fazer esse tipo de treino, por exemplo? O longo com resenha. O longo com resenha. Passa longe dos tiros, então. Os tiros deixa lá, né? Deixa quieto. Quando o treinador coloca assim, longo com os amiguinhos, longo conversando, é o que vocês mais gostam, né? É maravilhoso. Show de bola. Deb, fora a corrida, o que você gosta de fazer assim? Eu gosto de estar com os amigos. Isso é um hobby gostoso seu? Eu gosto muito de conversar, estar com eles. Eu sinto muito prazer nisso. Quando eu não tô com os amigos, eu estou com a família. Eu gosto de estar sempre com pessoas. Não gosto de ficar sozinha. Esse é um hobby seu? Sim. Legal. E além de estar com pessoas, o que você gosta, tipo assim, de praticar? Leitura. Leitura? Leitura. Eu gosto bastante de leitura. Eu ia perguntar, N coisas você já sacou, porque eu ia falar leitura, música, e aí vai. Gosto de leitura. Então você gosta de ler. Que time você torce, Deb? São Paulo. São Paulo. Tá feia a coisa, é vergonha de falar nesse momento, né? Você não foi uma vez assistir o Palmeiras com a gente? Não. Não? Não. Não. Nunca coloquei o pezinho no Palmeiras. Tá convidada mesmo, se quiser. Ai, cor de roupa predileta? Preto. Preto, gosta? Tá de preto também, ó. Adoro preto. E deixa eu ver aqui mais alguma coisa pra me perguntar nesse bate-bola rápido aqui. Cidade que você gostaria de correr e não correu ainda? Mendonça. Prefere frio ou calor? Frio. Salgado ou doce? Salgado. Salgado, show. Galera, ó, já estamos tirando um perfil da Deb aqui, ó, um perfil de corredora, dos hobbies dela. Eu acho que é isso, galera. Eu acho que é isso e... Deb, tem alguma coisa que você quer compartilhar com a gente que eu não perguntei ou a gente não abordou aqui, mas que te faz sentir mais presente na corrida, alguma coisa relacionada à corrida, alguma coisa que você pode deixar pro pessoal de mensagem, algo do tipo que possa agregar? Para quem não corre hoje, que tem vontade de correr, para ter paciência, o processo
Ele é lento, mas se você persistir, ele vai acontecer, ele vai fluir. E quando você tem uma prova em mente, que você tem vontade de fazer, se dedique a ela e faça. A minha SPCT valeu muito a pena. Valeu muito a pena. Valeu, eu amei essa prova, gente. E como que é esse sentimento aí de realização? Você sempre sonhou e foi e fez, e aí? Como ficou a Débora? Ficou realizada. É prazeroso você ir, curtir, você passar, porque a SPCT você vai passando, você vai vendo todos os shows, cada 5 quilômetros mais ou menos tem um evento. Você ouvia falar e você assistia aquilo lá é diferente, é prazeroso. E aí você termina, você passa, aí você começa a colocar outros desejos. Poxa, isso que é legal, né? Nunca acaba. Não, Aí vem outros objetivos. E o legal, galera, é essa experiência que ela tá comentando. A corrida, ela promove experiências para quem tá correndo, para quem tá assistindo. Então não é somente ali naquele horário correr aquela determinada distância. Tem todo um envolvimento, né? Desde da inscrição, da preparação, do pré-prova ali mesmo. Às vezes tem provas que tem expo, retirada de kit, essas coisas. A arena da prova também busca muito integrar as pessoas, atrações ali, as atrações durante o evento e o principal, né, o pós-evento ali com a galera e tudo mais. Então essas experiências fortalecem muito a vivência de cada corredor. Isso agrega muito valor, né? A arena também ela traz bastante novidades, né? No momento em que você vai numa prova grande, que você vai visitar esses standards, traz bastante novidades. É legal você frequentar, você participar dessas questões, né? Você vai tendo uma visão totalmente diferente, né? E hoje a corrida virou um entretenimento, né? Então não é... É uma festa. É uma festa, né? Não é só um esporte, é esporte e entretenimento. E o que os grandes eventos buscam hoje por exemplo, a São Silvestre esse ano tinha um dos DJs mais renomados do Brasil tocando na largada. Na largada. Eles fizeram um festival, a largada foi bem diferente de outros anos, né? Foi muito legal essa experiência. Eu assim, na hora que tava largando a São Silvestre, ela era de arrepiar mesmo. Sim. E assim, muito legal. Deb, sensacional, viu? Valeu demais pela sua presença. E vamos compartilhar só um pouquinho aí da sua vivência aí, da sua trajetória, da sua vida. Muito obrigado pela disponibilidade. São histórias como a sua que inspira outras pessoas e que essas inspirações, as pessoas que inspiram em você, seja sempre um gás extra para você continuar se desafiando, continuar treinando, tá? Continuar cuidando de você, porque a corrida ela veio num processo de tratamento, né? Sim. Então vamos dizer assim que a corrida trouxe uma vida nova para você, se relacionar com pessoas e o quanto é importante a gente estar em contato com pessoas e praticar atividade física, né? Você muda a qualidade de vida, você muda a cabeça, é uma viradinha de chave no momento em que você começa a praticar o esporte, que você começa a viver o esporte. Isso mesmo, então assim, fazer atividade física é agregar valores para a vida toda. Então assim, a gente precisa se movimentar independente do esporte que você escolha, tá? Galera, você que está escutando o nosso GraiCast ou assistindo o nosso GraiCast pelo YouTube, muito obrigado pela sua audiência. Gostaria de pedir aqui para você seguir o nosso canal, compartilhar com os amigos, que história como essa faz a gente se sentir vivo, faz a gente acreditar no nosso potencial, que pessoas normais como eu e a Deb são capazes de fazer coisas extraordinárias quando se tem dedicação, se tem disciplina. Então, muito obrigado, Débora, por compartilhar essa jornada aí que inspira, que traz bastante evolução na sua vida também. E é isso, pessoal. Eu sou o Coach Gui, o coach da Grai,
Esse foi mais um episódio aí, o GraiCast, podcast feito de atleta para atleta. Deb, muito obrigado. Obrigada a você, Gui. Obrigada, Gai, por abrir esse espaço para eu compartilhar um pouquinho da minha vida para vocês. Deb, eu que agradeço você compartilhar um pouquinho dessa jornada. E vamos para cima, galera. Vamos para cima. Até o próximo episódio. Valeu! Valeu!